Durante décadas, o feminismo buscou igualdade de oportunidades, respeito e autonomia. Era uma luta por dignidade, por voz, por espaço. A mulher queria ser ouvida, reconhecida e livre das imposições morais e sociais que a limitavam. E por um tempo, parecia que essa revolução estava acontecendo. Mas à medida que o mundo digital cresceu, algo mudou. O mesmo discurso de liberdade que nasceu para libertar passou a ser usado como ferramenta de marketing. A promessa de empoderamento se transformou em vitrine. E, no meio disso, surgiu um novo tipo de controle, mais sutil, mais sofisticado e, talvez, mais eficiente. O ideal era simples: liberdade para escolher. Mas o mercado aprendeu a vender essa liberdade. O faça o que quiser virou compre o que quiser para se sentir livre. A estética da mulher independente virou um produto com embalagem e slogan. As grandes marcas aprenderam a usar a linguagem da luta como estratégia de venda. Agora, a revolução vem acompanhada de logotipo. E a liberdade se mede em curtidas, autoconfiança em seguidores, o empoderamento em engajamento. O problema não está em se expressar, mas em depender dessa expressão para ser vista, desejada ou validada. As redes sociais criaram uma nova forma de vitrine. Nelas, o corpo feminino se tornou moeda simbólica e, muitas vezes, literal. A sexualização que antes era imposta pela indústria agora parece nascer da própria vontade de se mostrar, mas é guiada por algoritmos que premiam quem se expõe mais. A prostituição, antes marginalizada, ganhou versão digital, com plataformas que vendem acesso a corpos e intimidades. Para algumas pessoas, isso é uma forma de autonomia financeira. Para outras, é apenas uma reconfiguração do mesmo sistema de exploração. A questão não é julgar quem participa, mas entender o que isso revela sobre o momento em que vivemos. A normalização da exposição e da sexualização constante está transformando nossas relações e percepções. O corpo, que antes era símbolo de poder e intimidade, agora é um cartão de visita público. A intimidade se dilui na performance, o toque real é substituído pela tela, e a validação vem em números. As pessoas passam a enxergar o outro como imagem, e não como presença. Isso cria um distanciamento emocional sutil, uma solidão disfarçada de conexão. A cultura digital estimula o prazer rápido, mas dificulta o vínculo profundo. E a liberdade que prometia aproximar, na prática, está afastando. Essa transformação não afeta apenas mulheres, afeta todos. A masculinidade, a feminilidade, o amor, o desejo, a autoestima, tudo é mediado por uma lógica de consumo. A busca por prazer virou uma corrida por aprovação. O corpo virou marca pessoal, e a vida íntima, conteúdo. O que era humano se tornou estratégia. O sistema descobriu que não precisa mais controlar o comportamento com moral ou repressão, basta seduzir pela promessa de liberdade e sucesso. Assim, cada um se torna o próprio publicitário da sua imagem e, sem perceber, o próprio produto. A consequência disso é uma geração que vive cansada da própria exposição. Homens e mulheres sentem que precisam provar o tempo todo que são fortes, autênticos, livres. Mas, quanto mais tentam parecer livres, mais prisioneiros ficam do olhar do outro. O prazer se tornou tarefa, a sensualidade virou dever e a naturalidade, exceção. A pressão para performar o tempo todo destrói a espontaneidade. E quando a espontaneidade morre, o prazer perde o sentido. Nas relações, esse processo é devastador. As conexões se tornam frágeis, as expectativas, artificiais. A comparação constante cria insegurança e desconfiança. Casais se desentendem por causa do excesso de exposição, da busca incessante por validação. O que deveria ser vínculo se torna vitrine. A internet transformou a afetividade em espetáculo, e quem não entra no jogo parece antiquado. A liberdade de se mostrar virou obrigação de se exibir, e quem decide se preservar, se desconectar, é rotulado como retrógrado, careta, fora da realidade. Mas o feminismo original não falava disso. Ele não dizia se mostre, dizia seja. Ele não pregava exposição, pregava consciência. A essência da luta era ser dona do próprio corpo, e não escrava da própria imagem. No entanto, a cultura atual transformou o corpo em capital e o desejo em moeda. A mulher, que antes queria ser reconhecida pelo que é, agora é constantemente avaliada pelo que mostra. O discurso da liberdade virou estética, e a estética virou armadilha. As marcas e plataformas compreenderam rapidamente o potencial dessa narrativa. Basta observar, a maioria das campanhas publicitárias fala em poder, força e liberdade feminina, mas quase sempre para vender algo. Perfumes,
roupas, procedimentos estéticos, cursos, estilo de vida. Tudo parece dizer você é livre, enquanto ao mesmo tempo cria novas formas de dependência. É um empoderamento que não emancipa, mas alimenta a ansiedade e o consumo. O sistema aprendeu que a mulher confiante compra mais. E assim, a liberdade virou uma estratégia de mercado. Os algoritmos reforçam o mesmo ciclo. Eles observam o comportamento, premiam a exposição, punem o silêncio. O conteúdo que mais engaja é o que mais mostra. O que não provoca curiosidade ou desejo é esquecido. E a mulher, que antes lutava para ser ouvida, agora luta para ser vista. Mas ser vista não é o mesmo que ser livre. Visibilidade não é autonomia. É apenas outro tipo de dependência, mais disfarçada e mais viciante. A prostituição digital é o reflexo mais extremo desse processo. Não porque seja imoral, mas porque representa o ponto máximo da lógica contemporânea. A intimidade como produto, o corpo como fonte de renda, o afeto como assinatura mensal. É a mercantilização da vulnerabilidade humana. É o capitalismo encontrando o último espaço de privacidade e transformando-o em negócio. E isso diz muito sobre nós. Não apenas sobre o que vendemos, mas sobre o que passamos a considerar normal. Quando tudo é exibido e vendido, o mistério desaparece. E sem mistério, o desejo se torna mecânico, automático, sem alma. Essa dinâmica tem um preço psicológico. O excesso de exposição gera ansiedade, a comparação constante destrói a autoestima, e a busca por validação cria uma dependência emocional invisível. A mulher sente que precisa provar sua força o tempo todo, mas se cobre em silêncio por não se sentir plena. O homem, por sua vez, se perde entre a admiração e o ressentimento diante da nova dinâmica do desejo. Ambos acabam presos num jogo que ninguém realmente controla, um jogo criado por plataformas que lucram com atenção e insegurança. No fundo, a pergunta que fica é: o que realmente queremos? Liberdade ou aprovação? Independência ou pertencimento? As redes prometem que podemos ter tudo, mas a verdade é que quanto mais exibimos, menos nos conhecemos. A identidade se dilui em imagens editadas, frases prontas e tendências passageiras. E a autenticidade, que deveria ser o coração do empoderamento, é substituída pela performance de quem tenta parecer autêntico. O feminismo, em sua essência, nunca foi sobre competição ou visibilidade. Foi sobre humanidade. Sobre permitir que cada mulher escolhesse o próprio caminho sem ser punida por isso. Mas o que vemos hoje é um discurso fragmentado, usado para justificar excessos ou para vender liberdade em pacotes de consumo. O movimento não se perdeu, quem se perdeu foi a cultura ao redor dele. Uma cultura que transformou todas as causas em oportunidades de marketing, todos os ideais em hashtags, todos os corpos em vitrines. Talvez o verdadeiro empoderamento esteja em parar de buscar aplauso, em poder ser sem precisar provar, em reconhecer que preservar a própria intimidade também é um ato político, que cuidar de si não é fraqueza, é resistência, que liberdade não é fazer tudo o que é possível, mas ter consciência para escolher o que vale a pena. O corpo é casa, não vitrine. E o desejo, quando é realmente livre, não precisa de palco. O desafio da mulher moderna, e, na verdade, de todos nós, é aprender a diferenciar autonomia de espetáculo. Entender que ser dono de si não significa se transformar em produto. A sociedade precisa reaprender o valor do silêncio, do afeto e da presença. Precisamos recuperar a profundidade das relações, a conexão que não depende de imagem nem de aprovação. Porque no final, a liberdade que precisa ser exibida o tempo todo não é liberdade, é marketing. E o empoderamento que depende do olhar do outro não é poder, é dependência. A revolução verdadeira não é a que aparece nas telas, mas a que acontece dentro. É quando o ser humano deixa de ser vitrine e volta a ser inteiro.